queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Bom dia para você, meu amigo ouvinte. Bom dia para você que está nos acompanhando nessa mídia social. Iniciamos agora a nossa live e hoje é domingo, né? Como não foi possível nós retomarmos os cultos presenciais, então eu continuo aqui nesse bate-papo com vocês, trazendo aí a palavra de Deus para o coração de vocês. Tá? Não foi possível em função das determinações aí do judiciário brasileiro. Eu hoje quero trazer um assunto bastante interessante. Hoje eu quero falar sobre a Igreja do Deus Vivo. E o título da nossa ministração de hoje, ela está aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 16, versículo de número 13, até o versículo de número 20. Então acompanha conosco aí a leitura, pegue sua Bíblia, abra aí a palavra de Deus e abra aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 até o versículo 20. Jesus, ele disse o seguinte, olha, assim que diz o texto, né? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, bendita seja a tua palavra, Senhor, que hoje nós podemos ler e nela vamos meditar. Querido irmão, querida irmã, um dos mais fascinantes projetos de Deus, podemos dizer que é a sua igreja. Sendo que este projeto, ele foi consumado, sabe quando? Numa eternidade passada. Esse projeto de igreja estava no coração de Deus muito antes do homem. Até porque a relação de Deus com a sua igreja é uma relação de casamento. Eu preparei esse texto hoje, porque essa semana que passou, a igreja, né, eu vi nas redes sociais, que a igreja foi levada ao banco dos réus. E houve aí um embate judiciário da liberação, da abertura dos cultos presenciais, dos não liberação. E dentre os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, 9 deles votaram contra a liberação dos cultos presenciais. Confesso a todos vocês que quando eu fiquei sabendo da notícia, eu passei no grupo do WhatsApp da igreja, avisando que não teria culto presencial. Eu fiquei até um tanto chateado, fiquei, assim, quero dizer, embravecido, porque não é essa a minha vontade, não era essa a minha vontade era que congregássemos. E eu comecei a meditar no resto daquele dia e nos outros dias depois, até nós prepararmos essa ministração de hoje. Eu comecei a meditar e comecei a perguntar para Deus e para mim mesmo, por quê? Se somos a igreja do Deus vivo, por que essas coisas estão acontecendo conosco, com a igreja? Ora,
E eu comecei a não entender qual era o que estava acontecendo, justamente porque estava o Brasil inteiro orando, não só nós, os evangélicos, mas também eu tenho certeza que os irmãos católicos estavam também orando, pedindo a Deus. Estávamos em uma corrente de oração no Brasil inteiro para que houvesse aí uma decisão favorável ao retorno dos nossos cultos presenciais. E confesso que eu fiquei muito frustrado e não houve esse retorno. Não houve esse retorno e eu não consegui entender nada do que estava acontecendo. Mas, irmãos, meditando na palavra de Deus, eu deparei com um versículo bíblico que está lá na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. E eu fiquei me perguntando, meu Senhor, se todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados para o seu propósito, para o nosso, para o seu grande propósito, por que então que a tua igreja não pode se reunir em cultos presenciais? Eu sei que tem muitos pastores aí que estão se reunindo, não estão obedecendo às determinações judiciais, porque não quero condená-los, mas também não quero criticá-los, mas também não quero fazer apologia a eles. Eu preferi obedecer às determinações judiciais, até porque eu não quero correr riscos de ser surpreendido com polícia e em função disso, porque eu sei que podemos chegar nesse ponto. E eu fiquei me perguntando, mas Senhor, o que está acontecendo? Mas se todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem, então eu quero entender que essa proibição que houve no Supremo Tribunal Federal é uma proibição para o nosso próprio bem? Lamento, irmãos, eu confesso que eu não entendo nada, não consegui entender. E eu preparei essa ministração de hoje porque eu comecei a meditar o que a Igreja de Cristo que está acontecendo. E nas minhas meditações, Deus me leva à história do cativeiro babilônico. Presta atenção, queridos irmãos. O povo de Israel foi cativo na Babilônia durante um período de aproximadamente um pouco mais, um pouco menos de 70 anos. O seu templo, o local de adoração, onde eles faziam os sacrifícios, onde eles levavam as ofertas, onde o povo se reunia, se alegrava, tinha sido destruído por Nabucodonosor. E os nobres de Jerusalém foram levados cativos para a Babilônia. Olhando, irmãos, pelo ponto de vista material dessas coisas que aconteceram lá naquela época, em mais ou menos 583 a.C., nós achamos que foi uma barbárie fazer isso, e eu comecei a me perguntar, mas Senhor, onde está o meu Deus que não interviu lá no Supremo Tribunal Federal? Afinal de contas, o meu Deus é poderoso, ele tinha poder para poder tomar a boca daqueles ministros na hora do voto, e eles dizerem não, vai abrir sim. Afinal de contas, um dia Deus falou pela boca de uma mula, por que não falar pela boca dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Então eu quero crer, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus tem um propósito com esse fechamento dos cultos presenciais. Eu quero crer que algo de errado está acontecendo com a Igreja do Deus Vivo, assim como naquela época da destruição do templo, em 583, assim como naquela época da destruição do templo em 70 depois de Cristo, em 583 antes e 70 depois de Cristo, na destruição dos dois templos, havia um propósito de Deus e havia um pecado da nação que Deus precisava curar esse pecado.
E eu fiquei me perguntando qual é o pecado da igreja brasileira. E comecei a pedir perdão a Deus pelos pecados nossos, sem saber quais são. Mas eu pude entender, irmãos, que hoje a igreja de Deus é uma igreja que não está muito preocupada com a cruz de Cristo. A mensagem de salvação, de santificação, a mensagem de transformação está sendo deixada de lado. Os rudimentos básicos da nossa fé estão sendo esquecidos. E precisamos urgentemente voltar ao primeiro amor. Precisamos urgentemente voltar a enxergar a igreja de Deus não como um clube social aonde eu vou para passar o meu tempo ou para me relacionar com os meus amigos, mas eu preciso enxergar que a igreja de Deus e o templo com a qual foi construído para a reunião desta igreja é algo que devemos levar a sério. Devemos entender que os nossos cultos, eles precisam ser direcionados a louvor e adoração a Deus, e não cultos voltados ao homem, porque hoje, meu querido irmão, o Evangelho de Cristo tem se transformado num Evangelho de homem, de louvores a homens. Eu quero crer, queridos irmãos, que a igreja de Deus está muito falha nesse quesito, porque a palavra de Deus nos diz que Deus falando, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu visitarei a terra, eu sararei a terra e perdoarei os vossos pecados. Querido irmão, quantos de nós obreiros estamos deixando a simplicidade do Evangelho para ficarmos mais interessados em finanças? Quantos de nós permitimos que o pecado permaneça na igreja sem a devida correção, com medo de perder membros, e vamos levando a coisa na passividade, na permissividade, com medo de perder dízimos? Está aí hoje, igreja fechada, o templo fechado, sem culto. Não entra dízimo, não entra oferta. E Deus está nos mostrando, queridos irmãos, que igreja, eu quero dizer, que igreja, ela é muito mais do que uma reunião de pessoas com música, com canto, com ofertas e com contribuições. Igreja é comunhão. E eu quero, irmãos, dizer para vocês que nós entendemos que a igreja, ela está no coração e no propósito eterno de Deus. E por isso nós encontramos no Novo Testamento a igreja sendo apresentada de algumas maneiras. E eu quero colocar isso para vocês. Nós encontramos no Novo Testamento que a igreja ela é apresentada como a comunidade da cruz. E a igreja somente existe em respostas aos benefícios da cruz. E hoje em dia, a cruz de Cristo tem sido esquecida. A salvação ela não deve ser anunciada sem um confronto do homem com o seu pecado. E hoje nós, pastores, estamos com medo de confrontar o pecado nas igrejas. A cruz é o lugar de morte,
é onde morre o egoísmo, é onde morre a maldade, é onde morre o pecado, e é ali que devemos ser crucificados. E eu quero fundamentar o que eu estou falando na carta do apóstolo São Paulo às Gálatas, no capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, não mais sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós deixamos de observar os benefícios da cruz, as bênçãos advindas da morte de Cristo, nós começamos a nos distanciar do Evangelho de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, voltemos à cruz de Cristo, voltemos a estar crucificando o nosso ego, crucificando o pecado, crucificando os nossos gostos, que só assim estaremos retornando à cruz de Cristo Jesus. Também, meu amado irmão, minha amada irmã, a igreja também ela é apresentada como a comunidade da vida. Aqueles que respondem aos apelos da cruz e se entregam para serem crucificados, eles experimentam uma coisa chamada novo nascimento. E aí eu me pergunto, o que é esse novo nascimento? Esse novo nascimento nos traz três coisas. Preste atenção. A primeira dessas três coisas que o novo nascimento nos traz é, ele dá origem a um novo homem. E para fundamentar o que eu estou dizendo para você, você abra aí a sua Bíblia na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo de número 24, que ele escreve assim, olha, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Para corroborar com esse texto de Paulo, Paulo também coloca um outro texto lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 10, e ele fala assim, olha, e vos revistais, e vos revistais do novo homem que se faz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Então, amado irmão, como comunidade da vida, ela cria em nós, ela dá origem a um novo homem. E se nós não fazemos parte desta comunidade, eu não estou dizendo, querido irmão, placa da igreja, eu não estou dizendo católico ou evangélico, eu estou dizendo a comunidade da vida. Eu estou dizendo sobre o novo nascimento. Aí sim, o homem é gerado de novo. E essa comunidade da vida, segundo lugar, ela cria em nós uma experiência em uma regeneração renovadora. Por quê, queridos irmãos? Porque a nossa comunhão com Deus foi desligada e a nossa mente, o nosso caráter, ele foi corrompido e agora isso precisa ser renovado, regenerado. E para confirmar o que eu estou dizendo, Paulo escreve a Tito no seu capítulo 3, versículo 5, ele fala assim, ó, não por obras de justiça que praticamos, ou melhor, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar renovador, ou melhor, o lavar regenerador do Espírito Santo. Querido irmão, hoje não se fala em regeneração, sabe? Hoje não se fala em santidade. Nós precisamos aprender, aprender a permitir que o Espírito Santo de Deus nos lave, nos regenere. Em terceiro lugar, a comunidade da vida, ela dá também, e quem está inserido nesta comunidade, ele transcende a natureza humana
e ele torna-se uma natureza divina. Mas como assim, pastor? O senhor está falando que fazer parte da comunidade da vida, fazer parte do corpo de Cristo? Sim, meu amado irmão, nós transcendemos a nossa natureza humana e tornando-nos natureza divina. E para fundamentar o que eu estou dizendo para você, abra aí a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, versículo 4, que ele diz assim, ó: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, quando eu faço parte dessa comunidade da vida, em mim é gerado um novo homem. Eu tenho a experiência de uma regeneração e de uma renovação. E o meu eu, ele transcende a minha natureza humana, os meus desejos humanos, e eu passo agora a ter uma natureza divina, assim como nosso Senhor tinha uma natureza divina. Louvado seja o nome do Senhor. Também, meu querido irmão, a Bíblia apresenta também, além de ser a comunidade da cruz, além de ser a comunidade da vida, ela apresenta também a igreja sendo a comunidade do amor. Todos aqueles que nasceram de novo são desafiados a expressar o seu amor em Cristo. Não dá para dizer que sou igreja se eu não consigo expressar o meu amor em Cristo. E como eu expresso esse amor em Cristo? Ora, eu expresso de algumas maneiras. Primeiro, testemunhando que assim somos de fato discípulos de Cristo. Eu expresso meu amor a Ele, testemunhando não só para mim, para o mundo, e de uma forma peculiar, que eu sou discípulo de Cristo. E olha o que foi que o evangelista João escreveu no seu capítulo 13 do seu evangelho, no versículo 34 e 35, ele coloca assim, olha: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Corroborando com esse texto escrito lá no Evangelho de João, também o mesmo apóstolo, ele escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, ele coloca assim, ó: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, querido irmão, a comunidade do amor, ela testemunha o amor de Cristo, o amor que ela sente por Cristo e o amor que ela sente pelos irmãos. O amor que ela sente não só pelos irmãos da mesma fé. Presta atenção, às vezes nós amamos os irmãos da nossa congregação e odiamos os irmãos daquela outra congregação. Nós precisamos amar. Presta atenção, como comunidade do amor, o nosso relacionamento com Deus, ele é pessoal, ele se torna uma coisa pessoal. Porém, a nossa peregrinação cristã aqui na terra, ela é comunitária. Eu não posso ser igreja sozinho. Eu não posso ser a comunidade do amor sozinho. Eu preciso caminhar junto com os meus irmãos. Assim como você precisa de mim, eu preciso de você. Um precisando do outro, porque um dá apoio ao outro. E também eu quero dizer, querido irmão, que como comunidade do amor, a igreja é um ambiente prioritário para a manifestação da nossa experiência com Deus. Eu não posso dizer que tenho experiências com Deus trancado dentro do meu quarto, sem poder receber ninguém, sem poder ter ninguém, sem poder falar com alguém. Viver enclausurado
Não estou criticando os irmãos que vivem vida monástica, mas mesmo assim eles vivem ainda em comunidade. Mas eu não posso ser igreja sozinho, como muitos aí acham que pode ser sozinho, igreja só ele. Porque assim eu não terei experiências com Deus. E as suas experiências eu não poderei desfrutá-las dela, e nem tampouco você desfrutar das minhas. E olha, veja que o apóstolo Paulo escreve lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19 até o versículo 22, ele fala assim, ó: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo aqui está falando que o importante é nós nos preocuparmos com a comunhão uns com os outros e não com o prédio aonde nós nos reunimos. Corroborando com Paulo, o apóstolo São Pedro também, ele coloca na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ele coloca assim, ó: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Querido irmão, essa comunidade do amor, ela tem um papel importante na vida dos cristãos. Ela tem um papel de juntar. Ela tem um papel de agregar. Nós não estamos aqui, a igreja não pode ser algo para espalhar, para dilacerar, para dividir. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, como comunidade do amor, é algo para juntar as pessoas no amor. Não importa se eu sou evangélico histórico, se eu sou evangélico pentecostal, se eu sou evangélico neopentecostal, ou se eu sou católico romano, se eu sou copta, ou se eu sou católico carismático. Nós precisamos nos amar. É hora do povo cristão brasileiro se unir em amor, tirar as nossas diferenças doutrinárias, teológicas, fora do nosso caminho e se unir em amor para derrubarmos esse mal, essa barreira, esse demônio que está impedindo a igreja de se reunir. Também, querido irmão, a igreja do Deus vivo, ela é a igreja do carisma. A igreja está sendo capacitada dia após dia, através do batismo no Espírito Santo, a experimentar os frutos do Espírito e a dinâmica dos dons espirituais. Engana-se muitos irmãos quando recebe o batismo no Espírito, que esse dom é só para ficar falando em línguas estranhas. Não, eu não quero, não sou contra, não quero fazer nenhuma refutação ao dom de línguas ou qualquer um outro dom espiritual. Até porque eu não estou falando só para um grupo de evangélicos pentecostais. Eu acredito que estou falando para um grupo bem eclético na fé em cristã. Mas nós esquecemos que o importante do batismo no Espírito Santo é gerar em nós os frutos do Espírito. E a igreja, ela tem autoridade delegada por Jesus Cristo para dissipar e banir toda a escuridão espiritual. E como assim, pastor, você está falando? Leia lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, verso 18.
é o texto, parte do texto áureo que nós lemos hoje, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu amado irmão, não há nada que venha prevalecer contra a igreja de Deus, e se hoje estamos vivendo uma situação dessa, é porque algo de errado está na igreja de Cristo, algo de errado estamos praticando, e Deus está nos corrigindo, porque Ele nos ama. Porque Ele ama a sua igreja e Ele quer nos ver andando, trilhando nos caminhos da santidade. Para corroborar com esse texto de Mateus 16, também temos outro texto lá em 28 de Mateus, no capítulo 18, no capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20, que diz assim, olha: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu amado irmão, nós como igreja de Deus estamos preocupados mesmo em fazer discípulo. Estamos preocupados em levar o evangelho do reino de Deus a todas as nações, tribos, línguas e povos? Ou estamos preocupados nos cargos que temos na igreja, nos dízimos, pastores, meus colegas de ministério, nos dízimos que entram, nas ofertas que entram? Estamos dispostos a deixar, sabe, o comodismo para anunciar o reino de Deus a tempo e a fora de tempo, como diz o apóstolo São Paulo? E para corroborar também com Mateus, tanto no capítulo 16 como no capítulo 28, nós temos lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz assim, olha: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Será que essa promessa era para a igreja primitiva? Não, meu irmão. Essa promessa é para a igreja de todos os tempos. Porque a igreja de Cristo, ela é atemporal. Ela esteve no passado, lá na eternidade passada. Ela esteve lá na época de Cristo, e ela está hoje. Então a promessa é para hoje, porque é uma promessa atemporal. Lembrando também, querido irmão, que como igreja de Cristo, nós também nos tornamos a comunidade do reino, porque a igreja é responsável para manifestar na terra a maior densidade possível do reino de Deus. E como eu manifesto essa densidade do reino de Deus? É sendo um embaixador de Cristo nessa terra, falando a palavra de Deus, transmitindo a vontade de Deus para a humanidade. Assim eu estarei fazendo com que a igreja, a comunidade do reino, ela venha dissipar numa maior densidade o reino de Deus entre os homens. Às vezes nós falamos de tudo, falamos de futebol, falamos de praia, falamos de churrasco, falamos de gado, mas esquecemos de falar da palavra de Deus, esquecemos de tratar dos assuntos do reino com a qual nós somos embaixadores. A igreja de Cristo, ela é portadora da promessa do reino de Deus. Mas como assim, pastor? Tá bom, eu vou deixar o evangelista Marcos te explicar. Lá no seu capítulo 1, no versículo 15, ele diz assim, ó: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O reino de Deus, ele só chega ao homem mediante o arrependimento e a crença no evangelho de Cristo.
corroborando com Mateus, Lucas, no seu capítulo 17, versículo 21 do seu evangelho, ele diz assim, ó, porque o reino de Deus está dentre vós. Mas para que esse reino de Deus possa estar dentro de nós, é necessário que cremos nisso, que proclamemos isso. E para afirmar um pouco mais o que Marcos e que Lucas fala, o apóstolo São Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito. Juntamente com esse texto, Paulo também escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 20, ele fala assim, ó, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. E para concluir, meu amado irmão, eu quero dizer para você, minha amada, meu amado irmão, que para aqueles que esperam pela eternidade, para aqueles que têm um projeto de vida, um significado capaz de vivenciar as benesses do reino de Deus, o Evangelho de Cristo resume-se em 5 palavras: cruz, vida, amor, carisma e reino. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado pela sua audiência, meu amado irmão, minha amada irmã. Que possamos refletir muito bem no que está acontecendo. Se eu fiquei indignado com a situação, fiquei sim, ficamos indignados. Não seria justo o que foi feito com o povo de Deus, fechar, proibir as reuniões presenciais, tanto cultos quanto missas. Por isso eu quero juntar força com você, meu amado irmão católico, meu amado irmão evangélico. Nós queremos juntar força para orarmos pelo Brasil, para ver aonde estamos errando, onde estão os nossos pecados e pedir perdão pelos nossos pecados. Para quê? Para que Deus possa olhar para nós com um olhar de misericórdia e banir esse mal e podemos voltar. Que Deus abençoe você, minha amada irmã, meu amado irmão. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que vocês tenham um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.